é o lugar da vontade de Deus, aonde a sua graça vai sempre nos conduzir. Amém? Deus nunca vai nos levar onde a sua graça não esteja. Então, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Se o que estamos fazendo tem a direção de Deus, tem a vontade de Deus, então nisso você vai prosperar, você vai crescer. Amém? Outra dica é que nós precisamos de referenciais em nossas vidas. Uma referência faz toda a diferença. E não é pecado, não está errado se você imitar boas referências, não é? Outra dica são os relacionamentos. Bons relacionamentos, relacionamentos de qualidade vai nos trazer uma vida de qualidade. Amém? Relacionamentos de qualidade vai nos trazer uma vida de qualidade. Então, essas foram algumas das dicas ontem para que você possa ter os acessos, né, ao seu projeto de vida, aos seus projetos financeiros. Mas nós vemos que no verso 12, a narrativa diz que Isaac semeou naquela terra. E foi aí que a gente parou ontem, não foi? Semeou Isaac naquela terra. Que terra? No deserto, na dificuldade, na crise. E nós aprendemos e temos visto isso no sentido literal, de que quando nós plantamos, quando nós trabalhamos no tempo de crise, nós podemos usufruir, obter oportunidades, né? Novas oportunidades vão surgir, mudanças que estão expostas. Crise é um sinal de transferência de riquezas. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, né? Mas quando você vê falar em crise, é porque as riquezas do mundo estão expostas. Na Bíblia, todos os grandes momentos do povo de Deus foram em tempos de crise. As maiores transferências de riquezas aconteceram em tempos de crise. A primeira maior transferência aconteceu quando exatamente Israel viveu no cativeiro, né, de Faraó, no Egito, há 430 anos de cativeiro. E depois que Israel saiu dali, os egípcios ficaram tão perturbados, que eles então pegaram suas riquezas, tudo que eles haviam, possuíam, e aí eles foram entregando aos hebreus, né? E diz a Bíblia que eles saíram dali, não milionários, mas bilionários, muito, muito, muito ricos, né? Saíram dali com as riquezas, amém? Então ali se deu a primeira maior transferência de riquezas, quando os israelitas, os hebreus saíram do Egito. E não foi diferente, nós vemos aqui, né, nesse texto, o que Isaac ele fez. E nós cremos nisso, no poder de semear dentro da promessa, nos decretos proféticos. Você precisa crer na promessa que está sobre a sua vida. Talvez alguém diga, mas eu já tenho feito isso, eu já tenho semeado, eu já tenho dado o meu melhor, eu já tenho feito desafios, propósitos com Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não perca a motivação, não perca a fé, não seja incrédulo. Você não pode plantar exatamente naquilo que você vê. Você precisa transcender um momento numa fé dimensional, numa fé quântica, onde você vai plantar exatamente naquilo que você não está vendo, não é? Precisamos ver a vitória antes de entrar na batalha. Diga, ver a vitória. Ver a vitória antes de entrar na batalha. Há um tempo atrás eu lembro
de um jogo de futebol, Santos e Barcelona, que o Santos tomou de 4 e lá vai, né? Por aí. E resultado, alguns técnicos, alguns analistas disseram o seguinte: o problema do Santos não ter ganhado o Barcelona foi ter já entrado no campo, né, derrotado, olhando para o tamanho do seu oponente. E eu quero dizer para você que isso nós podemos trazer nas nossas realidades. Se você estiver diante de qualquer desafio, e você encarar esse desafio como o seu maior oponente, um gigante na sua vida, né? Um obstáculo na sua vida, querido, vamos combinar uma coisa: você vai perder. Então você precisa ver a vitória antes mesmo de entrar na batalha. Diga para quem está aí do seu lado: nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior. Aleluia. Glória a Deus. Coloque isso no seu coração: nenhum obstáculo será tão grande se a minha vontade de vencer for maior. Vamos dizer outra vez: nenhum obstáculo será tão grande se a minha vontade de vencer for maior. Você está com tanta vontade de vencer, não está? Você não está com essa vontade de vencer? E você sabia que você está no melhor lugar da Bahia para vencer? Você não sabia disso? Quantas riquezas possui essa terra, gente? Deus lhes deu abundância de águas, de terras, e o Senhor declarou: vocês vão viver nesta terra que será da sua possessão e da possessão da sua descendência. O Senhor vos entregará esta terra. O que é que você está disposto a fazer por isso? Deus está demarcando os seus territórios. Deus está estabelecendo termos. Está entregando a largura e o comprimento destas terras. Quantos têm o direito desta promessa? Primeiro, todos aqueles que creem. E segundo, por uma questão condicional à terra, a você que é filho dela. É uma condição natural. Quantos são os filhos da terra aqui? Levante a sua mão. E quantos são filhos por adoção de Correntina? Levante a sua mão. Então, dentro de um processo natural, você já está com seus pés fincados nesse lugar, para que você possa crescer. Filhos naturais, nativos, e filhos adotivos. Deus lhes deu a promessa. Então creia e repita com fé: nenhum obstáculo será tão grande se a minha vontade de vencer for maior. Aleluia. Se você encara os desafios prostrado, com medo das ameaças, e esse lugar, não sei não, hein? Tanta gente já tentou esse mesmo negócio que você está indo por ele aí, e não deu certo, fracassou, e você vai fracassar, né? São palavras derrotistas, né? Olha, isso não vai dar certo, né? Outros tentaram e não deu certo, não tem jeito, né? O lugar é difícil, jamais vamos sair dessa crise. São argumentos malignos. Olhe para mim, imagine se Isaac estivesse ali
naquela terra de Gerar, olhando para as impossibilidades. Quando é que ele ia crescer, gente? Nunca. Você precisa ver a vitória antes de lutar a batalha. Esta é a próxima dica: ver a vitória. Veja a vitória. Você já sabe que o desafio é grande. Você já sabe que você vai ter que arregaçar as mangas. Você já sabe que tem muito trabalho. Diga, muito trabalho. Você já sabe que Deus não usa desocupados, preguiçosos, não é? Deus não trabalha com a preguiça. Então você já sabe de tudo isso. Então o que lhe ata, né? O que está atado a você? Você precisa ter a visão de que você vai vencer. Aleluia. Ainda que outros tenham o mesmo negócio que você tem, outros trabalham no mesmo ramo que você, mas eu vou lhe dizer uma coisa: quem tem a visão tem a diferença. Amém? Ah, porque outros tentaram e não deu certo, não quer dizer que os outros não deu certo, que você também não vai dar. Porque quem tem visão, meu querido, na terra que muita gente está cego, você é rei. Diga glória a Deus. Semeou Isaac e colheu 100 vezes mais. Verso 12, texto diz: e Isaac semeou naquela terra e teve no mesmo ano uma colheita centuplicada, e o Senhor o abençoou. Eu vou desde já aqui liberar um decreto profético aqui, que essa madrugada o Espírito de Deus falou assim comigo, e nós lemos aqui esse texto, e eu estou lendo aqui de novo, e me veio uma revelação, né? Uma direção de Deus, né? O texto diz: ele semeou naquela terra, na terra do casamento, da família, da crise, das lutas, das batalhas, dos desafios, dos projetos. Ele não fugiu, mas semeou naquela terra. E naquele ano, ele colheu centuplicadamente. Então vou liberar para você o que Deus falou comigo, né? Deus falou comigo assim: na virada deste ano de 2017, as suas atitudes deverão ser diferentes, para que 2017 seja um ano diferente. E você vai colocar nesta virada de ano todos os seus projetos diante de Deus, para que você possa ter um ano de multiplicação, para que você possa alcançar pelo menos 100 vezes mais daquilo que você tem semeado. E Deus fará com que 2017 seja o ano das bênçãos extraordinárias na sua vida. O profético foi lançado. Agora, para você ligar isso, também na virada do ano, desde já você vai trabalhar isso no seu coração. Você vai plantar uma semente de R$100. Isaac semeou e colheu centuplicadamente. Uma semente de 100, e lhe resultou 100 vezes mais. Escuta, outra coisa que Deus falou. Quem crê que Deus fala? Você não é obrigado a fazer, viu, gente? Ou você crê, ou você não crê.
Outra coisa que Deus falou: essa semente da virada, você não vai pegar 2 notas de 50, 10 notas de 10, 5 notas de 20, ou cédulas misturadas. Você vai procurar onde está a nota de 100. Isso é um ato profético. Por que a nota de 100? Porque é a maior cédula ainda da nossa nação, não é isso? E justamente essa nota de 100 é ela que tem o peixe. Que nome que é aquele peixe lá? Garopa, né? E peixe fala de multiplicação, não é isso, gente? Então, profeticamente, você vai procurar, você vai trocar as suas cédulas, você vai buscar onde está a nota de 100. É uma semente. E você não vai matar essa semente. E de uma forma, aleluia, centuplicada, né? Isso já é uma colheita de medida extra de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu acredito no poder das semeaduras. Você está olhando para um homem que já ofertou 3 carros. Você está olhando para um homem que já ofertou 2 anos, não foi um salário, 2 anos de salários, né? A tesoureira da nossa igreja, pastora Vera, ela dizia assim: mas meu bispo, o senhor tem certeza? Esse mês o senhor não vai precisar? E eu olhava para ela e dizia: Vera, 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 arreda de mim. Eu fiz voto com Deus, não tentarás, né? E foram os 2 anos, meu Deus do céu, de muita colheita, gente. Eu ia pregar nas igrejas, gente que eu conhecia ali. Olha, Deus mandou lhe dar isso aqui. E às vezes era cheque de 5 mil, de 3 mil, 2 mil, né? Minha esposa tem uma conta no Banco do Brasil, aparece dinheiro na conta dela. Eu não vou perguntar ao gerente de quem é, né? Ora, amém ou não amém? Amém. Eu, hein? Se está lá, foi Deus que me deu, meu irmão. Ora, né? Meu filho é abençoado, meu filho é dizimista, ofertante e primiciante. Você não tem noção como Deus abençoa ele, né? Em tudo falando. E nós vemos isso. Esses tempos, uns 2 meses mais ou menos, eu fiquei encabulado. Quem crê em milagre, gente? Eu fiquei encabulado com o milagre da multiplicação da gasolina do nosso carro. E Deus já falou comigo hoje algumas coisas que vai romper na nossa vida ministerial. Deus já falou comigo hoje, bispo, que esse ano 2017 é o ano de desatar os louvores, a adoração, ministérios levíticos, com uma nova unção, com um novo cântico, livros que serão escritos, e esses livros trarão destino na vida de milhares de pessoas. Sabe, Deus foi destilando, gente, e você vai recebendo isso na sua alma, meu irmão. Olha, querido, não tem preço isso. Você precisa viver na promessa que Deus, aleluia, já estabeleceu para a sua vida. Ainda que pareça demorada, mas toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Vamos dizer, toda promessa passa pelo teste do tempo. Não chegou o tempo de você prosperar? Não chegou o tempo de você receber a colheita de tudo que você tem semeado até aqui? Não pense você que Deus não viu, porque toda semente Deus recebe. Deus nunca esquece das semeaduras.
mesmo aquelas que você acha que ainda não colheu nada, e que você fez no ano passado, e alguns meses, ainda nesses dias. Mas a ordem que temos é continuar semeando. E não pare de semear. Por quê? Porque Deus coloca sementes nas mãos de quem semeia. Se essas sementes estão em nossas mãos e é para semear, então nós vamos semear. E vamos semear quando as coisas estiverem tudo bem? Amém também. Mas vamos semear também nos momentos difíceis. Não mate a sua semente. Quando você come, quando você retém a semente que é para você lançar, você está comendo o seu futuro. Quem come a semente, quem retém a semente que deveria plantar, está comendo o seu futuro. Fica sem futuro. Não mate a semente, não coma a semente que é para ser lançada. Toda semente, ela precisa cumprir também o seu propósito. Qual é o propósito da semente? Ela tem que ser lançada para trazer a colheita. Ela precisa ser lançada. E para ela ser lançada, ela vai ter que sair das nossas mãos. A semente que você retém, que você deveria lançar, na sua mão ela vai morrer. A semente vai ficar estéril. O que você vai fazer com uma semente estéril? Hein, gente? Nada. E eu quero que você entenda uma coisa. Se você faz isso, né? Você plantou a semente, aí agora você vai cavar, deixa eu ver se ela está crescendo, como é que ela está, se está do mesmo jeito, se mudou alguma coisa. Isso é incredulidade, irmãos. Então, você precisa crer, a partir do momento que a semente está nas suas mãos, e você lançou a semente, você fez a sua parte. Mas no momento que a semente foi lançada, daí em diante, é a parte de Deus. Amém? O que garante que aquela semente que você plantou, ela vai crescer? Amém? Quando você planta, o que tem no seu coração? Não é uma expectativa de que vai crescer? Vai brotar, vai germinar primeiro. Então a própria semente, ela entra num ciclo de você plantar, de você regar, de crescer e colher. Plantar a semente, olha o ciclo: plantar a semente, regar a semente, crescer e colher. Plantar, regar, crescer e colher. Vamos dizer? Plantar, regar e colher. Amém? Queridos, é assim que funciona. Qualquer coisa que você faça que contradiz esse ciclo, então você estará matando a semente. As sementes que Isaac plantou naquela terra, você já sabe disso, não foi pelo que ele estava vendo, senão ele não plantaria nada, porque era só deserto. Mas ele plantou pela promessa. Diga para o irmão que está do seu lado: não plante pela terra, plante pela promessa. Diga: semeie no seu trabalho, na sua igreja, nos seus filhos, no seu casamento, na sua terra. Amém, queridos? Diga para o irmão que está aí do seu lado: Isaac tinha um problema vital, ele precisava resolver. Diga: não havia água, sem água não há vida. Diga: você pode ter o melhor solo, a melhor semente, os melhores fertilizantes, mas sem água, a semente morrerá mirrada no útero da terra. Diga: sem água, a morte prevalece. Diga: o problema de Isaac
não podia ser adiado, não era algo secundário, não era um problema periférico, precisava de uma solução urgente. E de forma semelhante, assim acontece conosco. Diga: sem o orvalho do céu, a vida murcha e seca. A água é insubstituível, é vital. Diga: sem a água não há vida. Amém, queridos? E aí então Deus dá a estratégia. Aí vem a estratégia. Quem era Isaac? Era pastor de ovelhas. Ele continuou pastoreando ovelhas, mas Deus lhe deu uma estratégia. Aquele lugar precisava de quê? De água. Como tirar água no deserto? Deus então estabelece uma nova unção, um novo desafio, um novo trabalho, uma nova estratégia. De pastor de ovelhas, ele também se torna cavador de poço. Deus está desafiando você nessa noite. Você não vai precisar deixar o que você já começou a fazer, mas Deus vai lhe dar uma estratégia, onde você vai trabalhar com as duas mãos. Amém? Você vai continuar com o trabalho que você tem, mas em 2017, Deus vai estar colocando uma nova fonte de riqueza nas suas mãos. Você vai continuar sendo quem você é, e vai dar continuidade a isso, mas Deus vai lhe dar uma nova estratégia. Deus vai ampliar a sua rede, novas conexões. Deus vai fazer isso na sua vida. Aleluia. Você não vai cansar só a mão esquerda ou a mão direita. Você vai trabalhar com as duas mãos. A mão da defesa, a mão do ataque. A mão da defesa e a mão do ataque. Cavador de poço. Deus vai colocar uma ferramenta nas suas mãos para você cavar os poços. Mas nós precisamos de mais estratégias. Então Isaac, ele partiu do verso 13 em diante. A Bíblia diz que ele tornou-se riquíssimo, muito rico, a ponto de todos que estavam ali tinham inveja da sua prosperidade. E aí então Isaac, ele resolve prosseguir e começa a cavar poço. Primeiro, ele desentulha os poços que Abraão, seu pai, havia cavado no passado. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque ainda havia água boa naqueles poços. Os poços estavam entulhados por conta de quem? Dos invejosos, dos perseguidores. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido. Quem quer crescer, quem quer ter crescimento, também tem que estar preparado para os desafios, para as intempéries, para as perseguições. Quando você almeja um crescimento, você vislumbra o que você vai ganhar, mas você também precisa olhar para a sua volta, porque você vai chamar a atenção dos seus perseguidores. E quem são os seus perseguidores? São aqueles que muitas das vezes atiram pedra no vidro do seu carro. Por quê? Porque eles só têm a pedra, e quem tem o carro é você. Pode aplaudir mesmo você. Aleluia.
ele só tem a pedra para tirar. Coitado. É ou não é? E você tem um carro. Você tem a bênção. Gente, quem tem a bênção, você cresce, você prospera. Aonde você coloca as mãos, a coisa rompe, as coisas desatam na sua vida. Diga glória a Deus. Então, outra dica para você superar os seus limites, para você realizar os seus projetos: aprenda com a experiência dos mais velhos. Nunca despreze esse princípio. Isaac não chama os especialistas para cavar os poços, mas aproveita a experiência do seu pai. Abraão já havia cavado aqueles poços e encontrado água. Precisamos reabrir as fontes de vida que abasteceram nossos pais. Precisamos redescobrir as fontes de vida que nossos pais beberam e que foram entulhadas pela corrupção dos tempos. Os filisteus de hoje, os filisteus modernos, têm jogado muito entulho nas fontes que abastecem nossa vida. Precisamos cavar esses poços outra vez, porque ainda tem água boa lá. Existem mananciais escondidos, e que nós não devemos desprezá-los. São heranças. Heranças. E herança você recebe daqueles que abriram os caminhos, que abriram os poços antigos, que lhe abasteceu durante tanto tempo da sua vida, mas que nunca podem ser desprezados. O problema de muitos filhos hoje não é você sair, e partir para as suas conquistas. É você ter aprendido com as conquistas dos seus pais, que lhe abasteceu, fonte de águas que você bebeu e talvez ainda continua bebendo. Então o que você precisa fazer? Reabrir os poços antigos, não desprezar as antigas veredas, mas também continuar conquistando o que é seu. Então nós precisamos voltar às antigas veredas, precisamos estabelecer a ordem, a prática das primeiras obras, precisamos voltar ao começo e não desprezar os pequenos começos. Precisamos reunir a família em torno da palavra, e a gente aprendeu muito isso quando sentava à mesa com os nossos pais, lembra disso? E normalmente sempre na hora do almoço, das refeições, vamos agradecer ao Senhor por este momento, vamos orar pedindo a Deus que abençoe o pão de cada dia que nos dá hoje. Nos dias de hoje, essas coisas têm sido esquecidas, Precisamos orar por avivamento, reaprender a jejuar. Amém ou não amém? Amém. Precisamos nos matricular na escola do quebrantamento, romper com o pecado, buscar uma vida de santidade. Eu tenho 3 anos que estou no propósito de nazireu. Esse cabelo comprido que você está vendo não é estilo do bispo Rommel, é moda que o bispo está lançando nas igrejas, e por incrível que pareça virou moda, eu acho, porque em alguns lugares eu já tenho visto aí alguns também fazendo suas tranças, mas é bom, mas Deus me pediu um algo mais. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não consigo mais ver, Tiago, como você falava ainda há pouco,
que é sacrifício? Tem gente que faz coisas ainda que para você é um sacrifício. Eu já cheguei num nível que eu não sei mais o que é sacrifício. O que Deus mandar eu fazer, eu faço. E pronto. Aí um dia de madrugada lá em Curitiba, Deus me chamou, me despertou e disse: eu quero que você mexa com as suas estruturas. Você vai fazer um voto de nazireu. Você vai entrar no nazirado. Você não vai comer mais carne. Você não vai tocar mais em algumas coisas. E a partir daí eu entrei nesse propósito. E realmente foi e é uma coisa que mexeu na minha estrutura, né? Eu sei que alguns achou estiloso, bonito, outros me criticam. Eu sou criticado por causa disso, né? As pessoas não entendem isso. Mas é o nazirado, não pode passar navalha no cabelo. Até quando? Não sei. Até quando Jesus voltar, ou quando Deus disser, acabou por aqui. Amém? Amém? Quando você faz um voto com Deus, você tem que cumprir. Se você faz um voto com Deus e não cumpre, Deus não se agrada disso, porque é chamado de voto de tolo. Então é melhor você cumprir o seu voto. Amém? E aqui nós estamos consagrando a nossa vida em santidade, buscando obedecer à vontade de Deus. E é exatamente isso que a igreja do Senhor, que os filhos de Deus precisam romper na sua vida, porque as riquezas que Deus vai nos entregar, não vai ser para qualquer um. Deus vai entregar riquezas agora em 2017, nas mãos dos filhos de Deus, cujo coração é um coração que possui caráter e justiça. Os justos filhos de Deus herdarão as riquezas da terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Muita gente hoje, na ânsia de buscar algo novo, estão jogando fora toda a herança que receberam dos tempos antigos. Muitos abandonaram as antigas veredas e estão se embrenhando por caminhos desconhecidos. Muitos estão descambando em caminhos estranhos, removendo os princípios, os marcos antigos. Diga glória a Deus. Unção hoje em dia está se tornando inanição. E as pessoas, por não quererem respeitar ou reabrir os postos antigos, ao invés de receber, obter a unção com propósito, porque não existe unção sem propósito, estão querendo arrumar, jeitos de fabricar unção. Como é que fabrica unção? É por isso que uns são e outros não. Amém ou não amém? Amém. Diga isso para o irmão que está aí do seu lado. É por isso que uns são e outros não. Isaac não se contentou apenas com as experiências. Querido, ele não desprezou as experiências. Cutuca esse crente que está aí do teu lado, diz para ele: não despreze as experiências. Elas vão servir para você. Quando você despreza as experiências, você não dá ouvido a conselhos. O homem mais rico do mundo, o homem mais rico que já existiu, Salomão, ele dizia: na multidão dos conselhos, a sabedoria. Não despreze os conselhos, não despreze as experiências, porque assim você estará desprezando a sabedoria. E a sabedoria reclama por valores espirituais. Devemos ser agradecidos, mas satisfeitos jamais.
A Bíblia diz que ele saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois para Reobote, depois para Bérseba. Mas por onde ia, ele cavava poço. Ele não desanimava diante das dificuldades, queria água no deserto. Bérseba, antes um deserto, agora era uma cidade, porque Isaac encontrou água ali. Isaac não apenas desentupiu os poços antigos, mas ele cavou poços novos. Ou seja, não despreze o passado, mas também não fique preso a ele. Diga isso para o seu irmão: não despreze o passado, mas também não fique preso a ele. Isaac sabia que podia alargar os horizontes da sua vida. Ele não se acomodou e continuou cavando poços. Diga isso para o crente que está do seu lado: continue cavando poço. Ele foi além, ele queria mais. Transformou o seu deserto em fontes de águas. Diga comigo: precisamos aspirar mais do que os nossos pais aspiraram. Olha, você que é filho, você tem uma obrigação. E eu quero que você coloque essa palavra no seu coração. Você tem uma obrigação. Qual é a sua obrigação? Você tem que chegar aonde os seus pais não chegaram, porque aonde você chegou, eles já fizeram esse caminho por você. Agora você é que tem que fazer a diferença. Dê aplauso ao Senhor. Para você chegar onde você chegou, você foi alimentado dos poços que os seus pais cavaram. Agora é com você. Diga para o quem está aí do seu lado: você agora é a bola da vez. Precisamos avançar mais do que os nossos pais avançaram. Seus pais conquistaram? Hein? Seus pais tiveram conquistas? Então coloque isso aí pelo menos 10 vezes mais. Pelo menos 10 vezes mais. Seus pais tiveram uma casa, você tem que ter pelo menos 3. Seus pais tinham propriedades. Querido, eu não estou querendo que você fique depressivo, não, porque isso aí só acontece com os covardes. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Espera lá, meus pais me ajudaram a chegar onde eu cheguei, agora eu vou ter que fazer muito mais. É assim que funciona. Algumas heranças são perdidas, esquecidas, entulhadas. Por quê? Porque tem gente que simplesmente decidiu esperar o pai morrer. Algumas pessoas simplesmente cruzaram seus braços. Eu não tenho que fazer mais nada. É assim? É assim? Não. Você precisa dar continuidade, porque Deus é um Deus de continuidade. Dê aplauso ao Senhor por isso. Os nossos pais experimentaram um tremendo milagre de ver o deserto seco transformar-se em mananciais. Não podemos desprezar o rico legado que recebemos dos nossos pais na fé. Eles cavaram poços antes de nós e encontraram água limpa. Esses poços foram muitas vezes soterrados com entulhos de invejosos, de incompetentes, de perseguidores. Precisamos desentupir esses poços, precisamos reabrir as antigas fontes, porque delas pode jorrar água em abundância. Diga glória a Deus. Precisamos buscar não apenas as maravilhas que os nossos pais experimentaram, mas devemos ir além. Queridos, não há limitação em Deus. Amém?
Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então nós podemos hoje experimentar as torrentes dos céus, ser visitados por uma poderosa unção, né? Aleluia. Podemos sacudir o jugo da sequidão. Os mananciais de Deus são inesgotáveis. As fontes de Deus jamais deixam de jorrar. O azeite de Deus jamais deixa de escorrer. Enquanto há vasilhas vazias disponíveis, vai ter azeite. É tempo de buscarmos as riquezas insondáveis que nos foram designadas. É tempo de ver o nosso deserto florescer. Eu não sei o que está no seu coração, mas é você trabalhar com o que você já tem e continuar trabalhando também com a outra mão. Uma nova estratégia Deus está entregando a você hoje. Você não vai fechar o seu negócio, você não vai ter que abrir mão do que você começou. Lembre disso, Deus é um Deus de continuidade. Continuidade, começar e continuar, começar e continuar, começar e continuar, até chegar em Reobote. Houve um caminho que Isaac teve que percorrer, além de reabrir os poços do seu pai. Ele abriu um poço que já foi a sua conquista, e ele deu o nome àquele poço de Ezequel. Do verso 13 ao verso 21, você vai ver o caminho que Isaac ele percorreu até chegar às suas conquistas. Ele viveu das conquistas do seu pai, mas agora ele precisava viver das suas conquistas. E agora, escute isso, ele deu o nome àquele poço de Ezequel, que significa lugar de inimizade, de briga, porque os pastores de Gerar contenderam com Isaac por aquele poço. E você precisa entender que quando a bênção é de Deus na sua vida, não traz confusão. A bênção de Deus enriquece e nela não há dores. Aleluia. O que ele fez? Seguiu em frente. Mais adiante abriu outro poço. E a narrativa diz que ele deu o nome de Sitna. Sitna é um nome dado também a Satanás. Sitna quer dizer Satanás, acusador. Levantaram acusações acerca do crescimento de Isaac. Você está pensando que você vai crescer e vai ficar de boa? Cutuca esse crente que está aí do seu lado. Você está pensando que você vai crescer e vai ficar de boa? Você vai despertar muitos inimigos. Você vai despertar muita gente que de graça, olha para mim, de graça, não vai gostar de você. Por quê? Mas bispo, eu não quero isso. Isso é batalha, querido. Às vezes a gente só pensa no crescimento. Eu quero crescer. Preste atenção. Junto com o crescimento vem outras coisas também, que você vai ter que saber administrar. Porque de graça vão se levantar os teus acusadores, os teus opositores. Mas por que eles vão se levantar? Por causa do seu crescimento. Porque eles não querem conquistar, trabalhar, pagar o preço. Eles querem o seu lugar. Eles querem sua vida. Eles querem sua posição. Eles querem que você tenha.
Tem um abençoado lá em Jequié que me chamou. Eu creio nessa unção que o Senhor tem. O Senhor pode orar por mim. Eu quero receber essa unção que o Senhor tem. Sinceramente, eu acredito em transferência de unção. Eu creio. Misericórdia, a unção é de Deus. E você pode orar e a unção vai ganhar vai fluir, vai ganhar um caminho na sua vida, uma transferência. Deus faz isso. Eliseu recebeu a transferência de Elias. Mas aquilo me incomodou. Eu disse: espera lá, eu vou orar por você, mas não é justo. Não é justo. Quer dizer que eu oro e a unção é transferida e acabou? Não, você vai ter que ralar como eu ralei, sujeito. É 32 anos de ministério. Eu passei fome fazendo a obra. Eu andei em lugares que você nunca andou e talvez você nem gostaria de ter ido. Eu tive abundância na minha vida, mas tive muitas escassez. Você quer o pacote completo? Depois eu converso com o senhor. Lembra que eu falei aqui? Tem gente que critica Silas Malafaia pelo que tem, René Terranova, Edir Macedo pelo avião. Mas, gente, pega a história desses homens. Tem uma história. Tem uma história de superação, amém ou não amém? Tem uma história. Não começaram milionários, ricos, famosos. Existe uma história que vem lá dos pequenos começos. Quem era René Terranova? Seminarista de Serrinha, Bahia, né? Hoje bem sucedido, pastor, apóstolo, escritor, conferencista, empresário e outras coisas mais. Cavador de poço, meu irmão. Não fica olhando para o que o outro tem, não. Vai você e faz a mesma coisa. Vai cavar teu poço. Amém ou não amém? Nós precisamos cavar os poços. Quem é Bispo Rômel? Bispo, presidente da igreja, lá em Jequié, Camaçari, escritor, conferencista, empresário. Existe um caminho que a gente... Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Mas quem é também esse Bispo Rômel na sua intimidade? Nazireu, voto de santidade, marido de uma mulher só. Amém, queridos? Você quer isso? Quer unção na sua vida? Pague o preço da unção. Pega o pacote completo. Não fica só com... Eu chamo de olho de seca-pimenteira. Porque tem gente que é assim, né? Você sabia que tem gente na igreja? Posso falar, né? Você sabia que existem crentes invejosos no nosso meio, gente? A pior coisa que tem é um crente invejoso, gente. E muitas vezes ele fica ali numa inveja, ele não se satisfaz. Ele não tem uma satisfação pelo crescimento do irmão. E muitas vezes nem pelo crescimento do seu pastor, do seu líder, né? Alguns querem até administrar o dízimo que não lhe pertence. Essa administração, para onde vai o dízimo? Para onde vai? Ora, para a casa do Senhor. E de quem é o dízimo? Não é seu, é de Deus. Então, se você reconhece, quem reconhece isso? Quando você entrega o dízimo, o que você deu? Quem reconhece que o dízimo não é seu? Diga para esse dizimista que está aí do seu lado: esse corpo não te pertence, fala. Então, de quem é o dízimo? Quantos reconhecem que o dízimo é de Deus? Então, o que é que você entregou? Não,
você não entregou, você devolveu. E se você devolveu é porque não era seu. E aí o que você deu? Nada. Você não deu nada. E algumas pessoas ficam querendo administrar isso. Para onde vai meu dízimo? Não é seu. Não lhe pertence. Gente, a gente teria que fazer um outro seminário para falar sobre reforma tributária na igreja, porque está tudo errado. Se a gente fosse viver mesmo os princípios bíblicos, a igreja de Jesus anda errada nas suas finanças. É a igreja que só vive endividada no vermelho. Por quê? Qual o motivo dessa igreja não prosperar? Porque está mexendo nos direitos de um sacerdote. Porque tem pastor que não consegue sobreviver do seu trabalho. E a Bíblia diz: aquele que prega o evangelho viva dele, quem trabalha no altar se alimente do altar. É direito. Eu conheço pastores que não têm esse direito. Tudo que a igreja faz é contando com dízimo. Vai pagar o aluguel, dízimo. Vai pagar a luz, dízimo. Vai comprar o som, dízimo. E ainda tem crente ousado, ensimesmado, que ainda diz: é para isso que eu dou o dízimo. Abusado. Desculpe, já foi. Mas mas e se a igreja, se o pastor, o bispo, o apóstolo, se ele estiver fazendo a administração errada dos dízimos? Não é problema seu, gente. É com ele, Deus, e acabou. Você não acha que Deus vai julgar isso? De quem é a igreja? É de Deus, gente. Quem que está me entendendo? Você quer saber qual seria a forma correta da economia de Deus na igreja? Os dízimos nunca deveriam ser usados para despesas como água, luz, aluguel, som, cadeira, terreno, compra isso e aquilo outro. Não. A Bíblia diz que foram estabelecidas 12 tribos de Israel. 11 tribos foi dado o direito de receber propriedades, terras. Mas a única tribo, que era chamada a tribo de Levi, ou a tribo dos sacerdotes, que não recebeu as propriedades, foi dado o direito de viver dos dízimos. Deus então institui dízimos para sustento do sacerdote. Mas e a luz, e a água, e as contas da igreja? Deveriam ser pagas com as ofertas. Você nunca vai ver, você vai ler, eu já li a Bíblia 16 vezes, eu nunca vi em nenhum momento na história da construção do templo, na história das tendas no deserto, Moisés, Davi, e nem tampouco na igreja apostólica de Atos, em nenhum momento você vai encontrar, foram estabelecidos dízimos para construir, para levantar as tendas, para fazer a obra missionária. Não. Até o ministério de Paulo era sustentado pelas ofertas que vinham da Macedônia, dos filipenses. Amém, queridos? E Paulo agradecia, né? Olha que essa oferta de vocês, de filipenses, chegou numa hora muito boa, né? E veio até mim como um aroma suave e agradável a Deus. A nossa cultura, gente, precisa ser transicionada. Nós viemos de uma cultura pagã, de miserabilidade, de mediocridade, que até hoje, mesmo crentes, você ainda não se libertou de ser católico. Então isso é uma maldição que continua na sua vida.
Porque você tem ainda uma cultura católica. Sacerdote tem que ser miserável, não pode ter nada. Aí é aquilo que eu falei ontem. Se tem um pastor que tem um carro bonito, está fazendo caixa 2, está roubando, ladrão. Se tem um pastor que anda a pé e deve a todo mundo, está em pecado, não tem unção. Se decida, pelo amor de Deus. Você passa em algumas igrejas, irmãos, eu prego em qualquer altar, 30, 20 mil pessoas, 2 mil, 1.000, 50 pessoas, e eu vejo realidades diferentes de várias igrejas, miseráveis, igrejas pobres, porque o pastor é refém, e muitas vezes covarde, porque ele tem medo de perder algumas pessoas. Eu ouvi da boca do pastor Márcio Valadão esses dias, um homem que é um ícone na igreja brasileira. Meu bispo, tem gente que tem que sair. Eu fiquei uma tarde só bebendo, ó. Tem gente que tem que sair. Tem gente que ainda fica no meio do caminho. E tem gente que fica porque marca a nossa vida. E se essas pessoas que têm que sair não saem, elas ficam só para contaminar quem está, fica contagiando os outros. Esses são aqueles que entulham os seus poços. Você está cavando, né? Aí vem ele lá, eu não concordo, eu não aceito. Ô meu querido, vai ralar, pelo amor de Deus. É muito fácil você ficar aí de pé, de braços cruzados, só criticando quem está fazendo alguma coisa. Amém? Amém? E Deus restitui, queridos, os sacerdotes que Deus usa, né? Que o mundo não reconhece, mas Deus reconhece. Olhe para mim, me mostre um sacerdote na Bíblia que era pobre, de marré. Me mostra. Abraão, pobre ou rico? Rico, riquíssimo. Isaac, pobre ou rico? Riquíssimo. Jacó, pobre ou rico? Riquíssimo. Vai falando aí. Riquíssimo. Salomão nem se fala. Jesus, muito rico. Jesus só andava na chiqueza, meu querido. Ele tinham ricos, José de Arimateia, né? Joana e tantas outras mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus não comia qualquer coisa não, era a mesa boa. E ainda olhava para um e para outro e dizia, hoje eu vou para a sua casa. Só comia coisa boa. Aí tem gente que olha para o pastor, né? Pobre, sofrido, coitado. Ainda diz assim, esse que é pastor, sofredor, né? Vai sentar com ele meia hora que você talvez se torne descrente, porque você não vai suportar a história da vida dele. Ser pastor é um chamado divino, não é para qualquer um, né? Então Deus ele restitui o sacerdócio na vida dos seus servos, aleluia, e estabelece na vida de Isaac, pastor de ovelhas, que agora era cavador
de poços. Mas ele entendeu que ele não deveria jogar fora a herança. E continuou tendo as suas conquistas até chegar em Reobote. Diga: Reobote, lugar espaçoso da minha prosperidade. Diga: foi Deus que me deu. Se a bênção chegar até a vida do seu irmão, se a bênção chegar até a vida dos seus sacerdotes, não fique olhando com aquele olhar de peixe morto, porque a bênção que sucede ao seu sacerdote sucede a você. Senão você vai estar debaixo de um teto cheio de buraco. Mas quando você olha para o teto, você não vê buraco nenhum, você está protegido. Aleluia. Aleluia. A maioria, eu quero encerrar já. A maioria dos pastores prósperos que eu conheço, de líderes bem-sucedidos que eu conheço, foram pessoas que viveram na escassez, mas quando receberam colheitas, bênçãos em suas vidas, também foram pessoas que se doaram, e doaram propriedades, e doaram bens. Aleluia. Aí eu pergunto a você, querido, olha para mim, como é que Deus não honra? Hein? Como é que não cresce? Vai ter que crescer. Aleluia. Eu quero orar por você. Amanhã nós vamos chegar em Reobote. Nós vamos ministrar uma unção profética nessa noite na sua vida. E entenda o que Deus está lhe entregando. Não é para você fechar as portas, não é para desistir do que você já começou. Deus é um Deus de continuidade. Mas Deus também vai te dar uma outra ferramenta. Até hoje, alguns têm trabalhado com uma mão. Você vai começar a trabalhar com as duas. Você vai ser cavador de poço. Diga glória a Deus. No sentido específico, né? Cavar poços. Poços espirituais, mas também financeiros na sua vida. Você já tem um negócio. Quem que tem um negócio? Um comércio, né? Quem é que tem um projeto de ter um negócio próprio? Levante a sua mão. Não desista disso. E quem já tem um, vai ter dois. Vai ampliar sua rede, vai crescer na região. Você vai ser uma referência nesse lugar. Não é para você parar, você não tem palavra para isso. O que está movendo você é algo que é mais forte que você. É uma unção sobrenatural para você ir. Vai, continua. Aleluia. Continua. Vai fluir. Amém? Vai abrir um poço, vai ter inimizade. Continue cavando. Vai abrir outro, vai ter confusão, acusação. Continue cavando. Até chegar em Reobote, existe um caminho que você tem que fazer. Mas não é para você desistir. É para você continuar o que começou. Continuar o que começou. Continuar o que começou. Deus é um Deus de continuidade. É para desprezar o que os seus pais conquistaram? Não. É para você continuar até bebendo dessas águas. Mas você vai ter as suas conquistas ainda maiores. Fique de pé.